famoso deixa que eu deixo, né? Eu tô aqui esperando você me chamar e você tá esperando eu solicitar. É, é falta de experiência nesse Você negócio. esperar o Alan chegar aí, esperar o Alan chegar E você aí. já tinha chegado, cara, que entrou muita Pô, gente cheguei aqui o direto. número um aqui na sala. Você não sabe como é que eu sou com o horário. É E aí, tudo verdade. bem? Só Tudo te ótimo, falar, Alan. acho que você tinha que escrever que bom tê-los aqui, você escreveu Quênia tê-los aqui. Você acha que você vai ter que desfixar o Opa! comentário e fazer de novo? Ô, Então, vai Rafa, de novo. a Rafa tá assistindo a gente. Fala, Rafa, você, a Edma aí, todo mundo, vocês são muito corajosos. Botar uma live na mão de dois caras como eu e o Rodrigo, que não tem nenhuma intimidade com a ferramenta. Tem que dividir esse negócio, Rafa. Tem que ser eu com um cara que sabe mexer, o Rodrigo com um cara que sabe mexer. Que confusão, né, É Rodrigo? A verdade, gente vai, cara. a gente vai seguir. O importante, cara, é que tu tem conteúdo demais aí, vai ser muito fácil pra gente lidar depois que conseguir consertar isso aqui. Vai rolar aí. Rapaz, eu com esse negócio de fixar comentário, rapaz, mas agora eu aprendi, tá? Eu ficava Aprendeu? aqui horas, aprendi. Mas eu Cara, acho que só quem consegue é quem convida, né? Nem, olha aí, como é que eu aprendi, mas não sei, né? então, sabe o Aprendi, que mas não aconteceu? aprendi. Habilidades relacionais, vamos lá. Na Que dor, bom Rafinha, sempre na dor. tê-los aqui. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários. Pronto. TV preta e branca, Renan, eu nasci nessa época. Se entrega. Aí, gato. Pô, não, só falta fixar agora, tem que Pô, fixar. o bichinho fica lá, e aí entra a gente, ele vai subindo, tem que ficar seguindo com o dedo, né? Bom, vamos lá, Que Alan. Vamos briga, né, cara? começar. Vamos começar Vamos essa lá, cara. brincadeira. Alan, pô, Tem um super negócio aqui para ver a prazer. hora aqui. Opa, super prazer te ter aqui, cara. Pô, acho que vai ser ótimo. Teu conhecimento é super vasto e a gente vai aproveitar muito. É, primeira coisa que eu queria, Alan, é que você falasse um pouco da sua carreira. Sei que quase todo mundo aqui te conhece, que você é um cara muito conhecido, mas é bom para a gente ter uma noção dos projetos que você está envolvido, de quem você é mesmo. Fala um pouquinho aí para gente. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, Rodrigo? Porra, um prazer enorme conversar contigo. Qualquer pessoa que tivesse aqui do Atalho ia ser um prazer para mim. Eu tive a oportunidade de passar uma tarde inteira trocando ideia com vocês, um grupo sensacional. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu acho que isso preenche uma lacuna importante da educação física. E assim, eu estou muito feliz e muito emocionado de ver um negócio desse acontecendo e de poder participar, né? Agradecer demais aí a Rafa e a Edma que me convidaram. Não tem nem palavras, né? Porque qualquer uma das duas poderia fazer, talvez até melhor do que eu, o que eu vou fazer, mas elas confiaram a mim, o que aumenta muito a minha responsabilidade. Então, vou tentar ajudá-los no projeto de vocês da melhor maneira, colaborar da melhor maneira possível. Falando de mim, cara, eu sou um cara que eu costumo dizer o seguinte: o que eu sou, né? Sou um cara apaixonado pelo que eu faço. Por conta dessa paixão, eu me dedico muito a tudo o que eu faço. E isso me leva para um ponto de atenção, de estar sempre atento. Atento ao que está acontecendo ao meu redor, Rodrigo. Atento às novidades, atento às mudanças e atento também a essa minha paixão e dedicação, porque muitas vezes a gente se perde nessa paixão por uma coisa chamada vaidade e se apaixona tanto pelo que faz e não percebe o que está errando e insiste Pô, às vezes no erro. Então, é muito importante você se apaixonar pelo que você faz, é muito importante você ter amor pelo que você faz, mas você não pode se envaidecer disso a ponto de entender, de não entender que algumas coisas talvez você precise desistir e mudar no meio do caminho, se adaptar, se ajustar, né? Estamos numa era em que se fala muito de adaptação. Então, se eu puder me apresentar, acho que não tem maneira melhor, isso é o que eu sou, né? E as pessoas costumam querer saber onde a gente está, né? Se apresenta, onde eu sou o cargo tal da empresa tal, eu sou o sócio tal da empresa tal. Não, eu sou um cara apaixonado pelo que faz, que por conta disso se dedica muito
e manter a mente sempre atenta a tudo que está acontecendo ao seu redor. É isso que eu sou. E quando eu falo, tem algumas coisas que eu estou. E estar não tem nada de pejorativo nisso, tá, gente? É porque você realmente só está. E é bom pra caramba estar em alguns lugares. Eu estou hoje na Bodytech, eu estou hoje na Movement, eu sou sócio da Movement, e eu estou hoje na MCT, que é uma empresa de assessoria aqui do Rio de Janeiro. Então, professor de Educação Física, com um mestrado frustrado e uma pós-graduação em Logística no Instituto Cooperade, que não tem nada a ver com a profissão, mas que eu fui lá para tentar aprender um negócio novo. E com relação a brincadeira que a gente fez aqui no início, de os dois não entenderem, né? Mas eu estou tentando aprender, eu acho que é importante que a gente aprenda, eu tenho certeza que você também está Com certeza. Tô, com certeza. Bom, eu tô aqui, tomando uma surra ou outra, mas estou levando. Agora, vamos lá, Alan. Já estamos online, gato. Tá lindo. Estamos online, Tá bom vendo? demais. Alan, então vamos fazer o seguinte. Fala pra gente sobre esse tema. O que você acha por que você acha que esse tema é tão importante? As habilidades relacionais são tão importantes para o profissional de educação física e até mesmo profissional de saúde, de repente para todos os profissionais. Por que você acha isso? Eu acho que é importante para o ser humano, gato, né? Porque nós somos seres, né? O ser humano é um ser relacional, é um ser que evoluiu a partir da sua capacidade de socialização, de se relacionar, de se organizar em grupo. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui como estamos hoje, né? Somos animais que somos, do ponto de vista físico, fracos e que estaria exposto em qualquer ambiente a qualquer tipo de animal e nós seríamos presas fáceis. E, no entanto, durante muito tempo fomos predadores por conta da nossa capacidade relacional, eu diria dessa maneira. Então, não dá para pensar o ser humano sem uma habilidade de se relacionar com outras pessoas. Somos seres sociais. Verdade. E dentro dessas habilidades, você poderia destacar, de repente, 3 habilidades que são necessárias para o profissional para ter sucesso, para se destacar, seja como treinador, coordenador de equipe, ou até mesmo empreendedor, você teria como falar isso? Sim, é muito difícil escolher 3, né? Ou 5, ou 10. Se você for Bom, pesquisar eu por aí, falei você 3, precisa... mas se você tiver mais, pode falar Não, eu também. vou falar 3 porque eu acho que por o tempo que a gente tem, tá de bom tamanho. É A gente verdade. não fazer besteira aqui. Mas o que eu queria dizer é que hoje, se você fizer pesquisas, você tem... É muito comum você encontrar as 10 habilidades do profissional do futuro, né? O Banco Mundial tem lá uma lista deles, né? A Forbes tem lá uma lista dela, você tem a galera falando muito sobre isso. Mas eu tenho 3 coisas assim, que eu queria deixar de recado aqui para essa galera que está chegando para o Atalho. Que é, primeiro, tudo que você faça na sua vida, foque em pessoas. Nada existe sem pessoas. Se a gente está falando de uma habilidade relacional, então, foco em pessoas. Esse é o primeiro ponto que vai se ligar no segundo. Se você vai lidar com pessoas, você tem que treinar, você tem que aprender sobre liderança. Se você não aprender sobre liderança, independente de você ter equipe. A gente vai falar um pouco depois sobre isso. Acredito que você vai pedir para eu falar sobre cada uma dessas habilidades. Eu estou aqui, Gato, com porque eu certeza. preciso tomar cuidado com a hora, porque esse assunto empolga a gente, né? Todo mundo. Então, primeiro, cara, não dá para imaginar nada que você faça na sua vida se o seu foco não for em pessoas. Importante você ser um líder, independente de você ter um time, uma equipe, um grupo. E terceiro, dada a situação caótica do nosso sistema educacional, e quando eu falo caótica, na verdade, é como o nosso sistema educacional ele é tão retrógrado, tão antiquado, tão ultrapassado, você precisa se reeducar. Então, foque em pessoas, treine liderança e reeduque-se. É muito doido isso, né? Se reeducar. A gente fala um pouquinho sobre isso lá na frente. Vamos começar a falar. 3 dicas, Gabi. Vamos começar, porque a gente já vai começar a botar em prática aí, entendeu? Cada uma delas, né? Então, vamos começar pelo foco em pessoas, né? Que é fundamental. Eu vou Pode falar tentar, um pouco. Rodrigo, realmente ser o mais objetivo, o mais resumido possível para dar um recado bacana para a galera.
e não confundir, né? Então, foque em pessoas. Quando a gente começou a nossa conversa falando sobre a questão da relação e por que é importante a relação. Então, se eu não for capaz de me relacionar com pessoas, se eu for uma pessoa preocupada com o processo, e no caso da educação física, a gente sai da faculdade pensando que o que vai fazer nosso sucesso na profissão é o conhecimento técnico. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: normalmente você é contratado pelo conhecimento técnico e demitido pelo comportamento. Demitido porque você não é capaz de lidar com habilidades diferentes do seu conhecimento técnico. Então, e você vê muitas empresas falando sobre a necessidade nós somos uma empresa de pessoas. Nós somos um mundo de pessoas. Nós somos seres humanos. Então, essa capacidade de lidar com as pessoas, ela para mim é o ponto-chave, o ponto inicial, e ela parte de uma coisa que eu vi algumas pessoas debochando disso, não tem tempo, eu fiquei assustado, que é a inteligência emocional. Hoje, a inteligência emocional é uma habilidade imprescindível a qualquer profissional, mas aqui acho que a gente está se dirigindo especificamente aos profissionais de educação física. Quantas vezes a gente já viu? Oi? Quantas vezes a gente já viu pessoas entrando em empresas com um currículo ótimo, chega lá, a pessoa não consegue se relacionar com os outros e acaba tendo, ou a equipe se desfaz de um lado, ou ele mesmo tem que sair, né? Isso é uma realidade. Eu tenho por experiência própria, Rodrigo, eu vejo uma situação muito comum acontecer, que é quando a falha das empresas nas tentativas de criação de processos e procedimentos. Como se falha nisso? Por quê? Porque pensa no processo para o ser humano e não pensa do ser humano para o processo. As pessoas normalmente elas querem criar o processo que melhor facilita o umbigo delas e não pensam no que está ao redor. É um processo numa empresa, um processo de relação, um processo entre humanos, ele necessita atender às necessidades de todos os humanos que estão envolvidos, de todas as pessoas que estão envolvidas. Então, se você não é capaz de olhar isso, e você só foca naquilo que eu tenho que fazer A, tenho que fazer B, tenho que fazer C. Legal, bacana. Mas como é que cada um vai fazer? Como que cada um quer fazer? Como que cada um pode e sabe fazer? E aí, quando você se preocupa só com o processo, ele está, na maioria das vezes, fadado ao fracasso. Mas quando você foca realmente nas pessoas, Rodrigo, e traz para elas uma noção de um lugar que você quer chegar, né? Hoje se fala muito de propósito nesse sentido, e nesse eu gosto do assunto, para isso eu acho que funciona muito bem. Onde você quer chegar? Qual é a tua causa? Por que você está fazendo aquilo? Quando todo mundo se alinha na mesma causa, é impressionante que o processo nasce naturalmente. Ele vem nascer. Quando eu voltei para a Bodytech, para cuidar da musculação, eu ouvi muito, Alan, você tem que melhorar os processos relacionados ao atendimento. Beleza, você desenha um processo, a coisa mais fácil, você faz em 10 minutos. Você desenha um processo, você entrega, está aqui, ok, pô, maneiro, lindo, bacana. E eu fiz isso, tal, desenhei, falei, está aqui, legal, né? Não vai acontecer. Que isso, Alan? Não vai acontecer. Pode entregar para todos os professores, para todos os coordenadores, que não vai acontecer. Mas então, o que você veio fazer aqui? Eu vim, pelo menos, tentar cuidar das pessoas. Vamos atingir as pessoas, vamos trabalhar com as pessoas e elas vão ter condição de entender. Vamos entregar para elas um propósito para que elas entendam o caminho que a gente quer, se alinhem com esse caminho, e quem não está alinhado desiste desse caminho. E, naturalmente, os processos, não é que não vai criar o processo, eles começam a nascer em conjunto. Eles começam a surgir. Então, sem isso, eu não acredito. Então, isso está muito focado em pessoas. Isso aí é muito diferente do que a maioria das empresas faz. Porque o que acontece? Você cria um processo e obriga que todo mundo esteja dentro desse processo. Quando, na verdade, você deveria conhecer os seus funcionários e conhecer a sua equipe e direcionar razões para cada um, né? E isso vem também muito de encontro com o segundo ponto que você falou, que é sobre aprender sobre liderança. Entendeu? O cara que faz isso, ele tem que ser um líder, porque ele não pode ser simplesmente um criador de
protocolos, né? Eu conectei das minhas duas dicas Eu primeiras, elas estão senti essa conectadas. conexão. Eu senti. É, é foco em pessoas, e aí quando você consegue focar em pessoas, e aí tem duas coisas que estão se falando muito, né? Que é autoconhecimento e empatia, que está dentro do guarda-chuva inteligência emocional. E a gente não vai entrar aqui a fundo nisso, tá? Mas de maneira resumida, eu já vi que a Mônica Alves está aí e ela me ensinou um negócio espetacular. Toda a live que eu faço, que eu falo sobre empatia, eu repito o que a Mônica falou para mim, eu nunca mais vou esquecer. Empatia não é olhar o outro, fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você mesmo. Empatia é fazer com o outro aquilo que o outro quer que você faça, né? Verdade. Então, e agora eu vou parar de olhar os comentários aqui, que senão eu não vou conseguir raciocinar para Oh. falar. Não dá para dar, se você quiser Vamos falar falar da alguma coisa aí, se tem liderança, alguma então. pergunta. Tá? Não, É a gente vai só, deixar as coisas. só resumindo essa questão do autoconhecimento da empatia. Então, a empatia, como eu disse que eu aprendi com a Mônica, é você aprender a fazer com o outro aquilo que ele quer que seja feito com ele. Só que você não consegue ter empatia se você antes não conhecer a si mesmo. Daí a importância do autoconhecimento. E eu tenho dito, e algumas pessoas já ficaram... É engraçado, né? Como as pessoas ficam bravas. Já. Dia de mexe, alguém fica bravo comigo para tentar me provar algo que eu estou errado em algo que eu falei, né? Isso é, eu adoro quando alguém tenta provar alguma coisa, porque a pessoa ela vai achar um caminho de provar, né? Que é o famoso viés que desvia lá do real pensamento crítico. Estou misturando a porra toda agora, cara. E eu vi a live do Cauê, cara, quando ele falou que em ciência não tem negócio de provar. Eu falei, graças a Deus, cara, porque eu vi tanta fera falando que já está comprovado, que está provado. A Nossa. ciência, ela verifica, ela demonstra, ela descreve. A ciência vive de curiosidade, não vive de saber alguma coisa. Vive de curiosidade para entender. Mas, enfim, a pessoa precisa se conhecer. Se você não se conhece, se você não é capaz de olhar para dentro de você, você não vai ser capaz de olhar para o outro. E eu estava falando que as pessoas ficaram bravas comigo, que eu falei que a era da experiência, todo mundo fala que nós estamos na era da experiência. Sim, do serviço que você entrega. Mas do ponto de vista humano, nós estamos na era do autoconhecimento. Mais do que nunca, nós precisamos nos conhecer a nós mesmos, porque senão as máquinas que a gente tanto teme vão acabar nos conhecendo melhor do que nós mesmos. Então, nós estamos na era do autoconhecimento. Isso é uma coisa que eu acredito muito e eu me preocupo bastante. Então, acho que eu meio que terminei aí a parte do foco em pessoas. Isso. Então, vamos para a parte Eu na hora, tá? Vamos para a parte de liderança. Vamos aprender a ser líder, liderança. então. Como se alguém fosse líder mesmo. Alan vai falar de liderança. Porque falar é fácil. Isso é uma outra coisa que eu vejo muito com o Rodrigo. E é uma discussão minha com a Rafinha pra caramba, que assim, todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa. Quando você pega uma pessoa com talento e uma pessoa sem talento, a que se dedicar, se a sem talento se dedicar, ela vai ser melhor do que a que tem talento para aquele negócio. Tá? Mas só que a pessoa que tem talento, quando ela se dedica, ninguém segura. Mas tem um outro ponto. Todo mundo pode aprender tudo, mas é difícil ver a pessoa ser capaz de praticar. E eu vejo isso diariamente. A pessoa sobe num palco, e eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu converso muito com a Mônica também, que é como a gente falha, às vezes, nas coisas que a gente fala que tem que fazer. Olha, você tem que meditar todo dia. Você está meditando todo dia? Você está falando que tem que meditar, e meditar faz parte do processo de autoconhecimento. Você faz isso. Então, você é capaz de aprender sobre tudo, mas cuidado. Você precisa praticar tudo, que não é só no exercício físico que eu primeiro tenho que fazer comigo para depois eu aplicar com alguém. É em tudo na vida. Então, a liderança, eu fui obrigado a fazer isso, porque eu saí da faculdade. Antes de sair da faculdade, eu já era coordenador de academia, o Rodrigo. Então, eu me via numa situação que a faculdade me preparou, porque eu era ratinho de laboratório, cara. Eu vivia em laboratório, lendo artigo científico. E aí, de repente, eu tinha uma equipe na minha frente. E a liderança, se eu puder resumir na liderança, tem um negócio que são as coisas assim. Primeiro, eu tenho a equipe na minha mão. Cara, você tem a equipe na sua mão, você está com um problema. Você precisa estar segurando todo mundo o tempo todo. Então, o que é você estar com a sua equipe e não ter a sua equipe na mão? É você ter a clareza
de que todos que estão ali estão alinhados com você e você com eles. Um alinhamento, aí eu volto lá na história do propósito. Né? No livro do Sinek, ele dá um exemplo do Martin Luther King, que é muito legal, que, cara, ele conseguiu botar numa época que não tinha internet, milhares de pessoas numa praça para fazer aquele famoso discurso que ele fala, eu tenho um sonho. E as pessoas não estavam ali porque elas eram apaixonadas e elas fariam qualquer coisa pelo Martin Luther King. O líder tem que entender isso. As pessoas Elas estavam por um propósito. Elas não vão fazer nada por você. Elas vão fazer por elas mesmas. Por isso que a história do propósito explica um pouco. Eu estou participando desse processo com vocês porque eu acredito que eu posso contribuir, porque eu acho importante, porque eu acho legal para mim, porque eu acho bom para aquilo que eu acredito, para o propósito que eu tenho. Porque se não tivesse alinhado comigo, eu não estaria aqui porque eu sou amigo da Rafa Brandão. Não existe isso. Ah, fulano se mataria por mim. Não, as pessoas se matam por elas mesmas, elas se matam por uma causa. Então, se você como líder não consegue alinhar uma causa e achar que as pessoas vão fazer alguma coisa por causa de você, você não é capaz de entregar nada para elas. Se você não entregar nada para elas não vão fazer nada nem por você, nem com você. Com certeza. Então, a liderança, se eu pudesse fazer um resumo, ela passa por isso. Dê uma causa para as pessoas, e sirva, né? Fala-se muito de servir, realmente sirva as pessoas, esteja ali pronto para atender as pessoas que você lidera, para escutá-las, para ouvir a opinião delas, para fazê-las fazer parte do processo, para que o processo seja criado junto com elas, não você mandando para isso acontecer. Enfim, eu acho... Isso é uma aula de gestão de recursos humanos e uma aula de humanidade, entendeu? Então, tipo assim, você tá fazendo as pessoas melhorarem e fazendo elas alcançarem o objetivo delas. Isso é ser líder, né? Na verdade. E isso é ser líder, fazer as pessoas alcançarem o seu... Deixa eu olhar a hora aqui, porque eu agora, demais, então... vamos falar agora sobre se reeducar, né? Ih, então, rapaz, agora, essa aí a gente já tinha conversado algumas vezes sobre esse assunto e o bicho pega aí, né? E aí, assim, vamos lá. Na parte, por que eu falo de reeducar? Porque você vai para a escola, e a escola, a faculdade, o primeiro grau, o segundo, o terceiro, onde você estuda, esse sistema educacional, ele tem um formato que foi criado lá no século XVIII, durante a Revolução Industrial, para preparar as pessoas para serem empregadas no mercado de trabalho. Assim surgiu a escola. A escola tem o mesmo modelo que as fábricas. Se você olha a fábrica, você tem uma linha de montagem. A escola também tem. Você tem o cargo na fábrica, né? Você tem lá o office boy, você tem... Aí o cara é mecânico, depois ele vira supervisor, coordenador. E eu estou resumindo, né? Tem muito mais. Na escola você vai CA, primeira série, segunda série, terceira série. A escola e a indústria, se você olhar, elas têm absolutamente o mesmo modelo. E tem que ser assim. Porque para poder gerar um cara preparado para a indústria, precisava disso. Só que aí, para que a gente é preparado, então? Nesse modelo? Para ser empregado. E o mundo atual, ele mudou. Tá pedindo outra coisa. É o atual. Eu não estou falando do futuro, estou falando de hoje. O de hoje pede outra coisa. As profissões, elas surgem e somem do dia para a noite. Então, você precisa se reeducar nesse sentido. O que você precisa saber? Aí a tal das soft skills, né? As habilidades genéricas, que eu até fiz um post essa semana no meu Instagram, eu botei 10 lá, mas é muito mais do que isso, mas é você olhar, você não precisa ser especialista em nada, a não ser aquilo que você vai entregar como serviço da parte técnica. Não é ser especialista, é conhecer bem. O resto, você pode saber genericamente. Eu não sou um especialista em educação. Eu vou falar aqui daquilo que eu acredito, daquilo que eu leio, mas eu não tenho gente muito mais gabaritada do que eu para falar de educação. Mas a gente precisa saber o mínimo. Eu estou aqui, e é legal que eu esteja falando sobre isso, exatamente porque eu não sei muito. Para mostrar para as pessoas que não é para saber muito para falar do assunto. É apenas entender que existe e que você precisa estar nesse meio, estar vivendo isso. E a reeducação, os especialistas em pedagogias, eles falam de 4 Cs que a educação precisa ter, a educação moderna, que é a criatividade, comunicação,
colaboração, criatividade, e pensamento crítico, é critical thinking, né? Então, como vem do inglês, pensamento crítico seria o quarto C. Então, eu tenho criatividade, comunicação, colaboração e pensamento crítico. Beleza. Eu, da minha parte, sem ser especialista de nada, de maneira bem abusada, eu estou incluindo na minha percepção um quinto C, que é curiosidade. A curiosidade, que é a curiosidade que faz a criança começar a ficar criativa. Quem tem filho pequeno, né, a época do porquê, e que os pais e a escola matam. Toleram isso a vida inteira. A gente mata a primeira coisa importante da criança, que é a curiosidade. Depois a gente vai matar a criatividade, porque para ser criativo, você precisa errar. E o que a escola ensina para a gente? Então, olha a ligação do reeducar-se com os 4 Cs, a criatividade aqui. A escola diz o seguinte, você pega uma prova com 10 questões, se você errar uma, você tira 9. Significa o seguinte, você não é um aluno nota 10. Você virou um aluno nota 9. Você errou. Uhum. Então, você aprende que errar é ruim. E se você não errar, como é que você desenvolve criatividade? A criatividade nasce do errar. Então, criatividade é uma coisa importante para se reeducar, porque nós fomos educados a não ter. Tá? Pensamento crítico, né? Eu falei de curiosidade, falei de criatividade, pensamento crítico. O pensamento crítico, ele começa com uma coisa também que a gente perde muito e que vai lá na liderança e que vai lá no foco em pessoas. É aprender a escutar realmente, escutar de forma ativa, escutar de verdade, escutar com paciência, escutar querendo saber. A gente é muito bom. Eu estou aqui, por exemplo, falando pra caramba, e hoje mais cedo eu estava conversando com a Rafinha, falei, Rafinha, eu tento exercitar, escutar mais do que falar. E às vezes o que eu estou falando que é bom fazer, eu me perco. Mas isso é um exercício diário. E é mágico o que você consegue em termos de relacionamento quando você aprende simplesmente a escutar de verdade, a se interessar pela pessoa com a qual você está se relacionando, seja ela quem for. Todo mundo gosta de falar de si mesmo. Todo mundo gosta de falar. Eu estou aqui porque eu gosto de falar. Então, quando você, Rodrigo, se coloca aqui numa live comigo e se põe à disposição de me escutar, você está começando a exercitar. É o princípio básico do pensamento Esse crítico. ponto. Então, escutar, ser capaz de aprender com o que você está escutando e, no final, analisar. E travou aqui o Rodrigo, não sei se Não, travou para não. mim, pessoal. Então, tá me ouvindo então, né? O Rodrigo parou de dormindo, que eu já estava ficando em depressão já. Pô, o cara dorme, já imaginou? Bom, Dei um toquinho, então, doutor. Escutar, aprender e saber analisar. Ter a capacidade de analisar. E aí, esse pensamento crítico, ele conversa muito com curiosidade. Porque se você for um cara curioso, você não vai sair acreditando em tudo que te falam. Você vai te ajudar no pensamento crítico. A buscar. E aí a gente chega em comunicação. Olha, tudo que eu estou falando, se você observar, deixa eu olhar a hora aqui, se você observar, não tem na escola, não tem na faculdade. Capacidade de colaborar, de compartilhar, ser realmente generoso. Você conhece, quantas vezes eu vejo, Rodrigo, o cara fala assim, baixei um artigo científico aqui, fera. Não mostra para ninguém. Até como se o negócio fosse escondido, como se alguém fosse capaz de esconder um artigo científico de alguém. Mas às vezes passa batido numa pesquisa que você está fazendo. Aí o cara que ele faz, outro dia uma pessoa me falou isso, me passou um artigo. O cara que me passou isso aqui falou para eu não passar para ninguém, que isso é um segredo. Para ele dominar aquele assunto, para ele ser um fodão no assunto. Isso cara, isso é uma mediocridade. Eu vejo isso muito no jiu-jitsu, por exemplo, que eu sou graduado. Aí você está lutando, se você não passa o movimento para outra pessoa, você nunca vai vivenciar aquilo e ter como criar em cima daquilo. Então, assim, se você não passa o conhecimento científico para o outro, de repente, ele não vai desenvolver uma tese que, de repente, você vai usar para criar uma outra tese sua, entendeu? E é a mesma coisa na luta. É isso aí. É uma troca.
E a, É isso e mesmo. a gente lembra, o ser humano é um ser social. Ele sozinho não é nada. Quando você compartilha, quando você divide, quando você colabora, aí dividir num sentido legal, de dividir, de estar compartilhando mesmo, você aumenta as suas chances de crescer, cara. E quando você É está junto de verdade. pessoas, olha, vocês aí do atalho, se vocês estivessem sozinhos, essa ideia talvez nascesse, mas quanto tempo ia demorar para nascer uma ideia dessa? Vocês sozinhos, isolados nos cantos de Ah, vocês. com Vocês se certeza. juntaram, trocaram ideias e a coisa ela acelera. É Você verdade. vai longe, vai e acelera também. Então é isso. Cara, olha, eu te agradeço muito. A gente já está aqui apertado. Falar com você é sempre uma aula Deixa eu olhar sobre aqui. qualquer Oito coisa h que a trinta e gente, quatro. sobre Cuidado. qualquer coisa que a gente fale, é sempre uma aula, Alan. Quero te agradecer por estar aqui colaborando com a gente e colaborar no projeto inteiro. Quero falar para todo mundo que esse conteúdo ele vai ficar disponível para as pessoas através lá do grupo do Telegram, né? Então, quem tiver curiosidade, quem quiser assistir, quem quiser participar do grupo, é só entrar lá na minha bio ou na bio da Rafa ou do Alan, quer dizer, ou mandar um direct para o Alan e participar com a gente desse grupo, tá legal? Outra coisa, eu quero falar que as perguntas, que com certeza tem muitas perguntas para você, vocês podem mandar para o meu direct ou para o direct do Alan, que a gente vai tentar responder o máximo possível aí. Tá legal? Alan, te agradeço muito. Tá legal? Vamos Eu que lá que o tempo agradeço mais está uma vez. apertado. Muito Pô, obrigado, não, hein? tá. Era 8h35, a gente foi bem. A gente está bem. É, A gente fomos está bem. bem. Poxa, Vamos lá. Obrigado, tá, um cara? Muito abraço, obrigado. gente. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo E do Atalho aí. tá, obrigado para E todo ao mundo que pessoal que está assistiu também. assistindo a gente, né? Pô, isso é maravilhoso ter essa galera aqui na sexta-feira, 8 horas da noite. Ô, Eles já tomando a cervejinha, tá aqui. Ou então tá tomando a cerveja tá tomando e cerveja em assistindo a gente, casa. né? É isso. Um Muito abraço, meu bom, é amigo. isso aí. Valeu, meu camarada. Tchau, Um tchau. abraço.